Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Agora eu lembro vocês que, além das nossas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o presidente da Codenca, ex-vereador e, quem sabe, futuro candidato a deputado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tiago Virgílio, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, meu amigo, pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra. E é aquilo que eu sempre falo com você: a hora que precisar, a hora que chamar, estaremos aqui. Tiago, você assumiu há pouco tempo, né, cerca de 20 dias, a Codenca. E a Companhia Municipal de Desenvolvimento não é um órgão tão conhecido do grande público assim. Quais são as principais... O que faz? Quais são as atribuições da Codenca? Então, Arnaldo, a Codenca, né, a Companhia de Desenvolvimento Municipal de Campos, muita gente acha que é apenas para estar ali gerindo os equipamentos como o Mercado Municipal, o Camelô, o Jardim São Benedito, que também é um órgão administrado, é um espaço administrado pela Codenca, os cemitérios, as rodoviárias, né? Rodoviária, nós temos a rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade, temos a rodoviária do Farol, no Farol também nós temos o Camp, temos... E tem aquela confusão que muita gente não sabe se é quem cuida da rodoviária do Shopping Estrada, se é a Codenca ou se é a associação que ali existe. Então, e a Codenca, a gente assume a Codenca com o pensamento que a Codenca pode ser muito maior que isso. Ela tem um potencial muito grande através do seu estatuto, através da sua força que ela própria tem. Então, ela tem uma certa independência, autonomia, né? É uma autarquia que a gente vai tentar aí, nesses 9 meses, né? Que nós temos aí à frente da Codenca, que nós teremos à frente da Codenca. Hoje eu estou completando 20 dias, né? Fui nomeado no dia 10. Então, estou há 20 dias à frente da presidência e teremos mais 9 meses aí, que é o prazo que a gente tem para ficar na Codenca, que seria até 30 de março ou, no máximo, 4 de abril. Agora, quando a gente fala das atribuições, né, você citou alguns equipamentos, mas a Codenca ela tem o poder de ela mesma realizar intervenções como obras, ou qualquer tipo de melhoria, precisa também do aval do prefeito, ou por ser uma autarquia pode executar de forma isolada? Como que funciona na parte administrativa? Então, como uma autarquia, ela tem a sua autonomia, que não é completa. É claro que a gente tem, né, algumas regras, alguns regramentos, como toda a administração pública municipal, né? Folha, a gente passa pela Secretaria de Administração, os pagamentos também tem que passar pela Controladoria do município, pela Procuradoria, pela Secretaria de Fazenda. Então, ela tem uma autonomia que não é total, como nenhuma secretaria, nenhuma autarquia tem. Mas ela tem a sua autonomia que nos dá condições aí de a gente fazer um bom trabalho. O que aconteceu aí, né, nos primeiros 4 anos do governo do prefeito Vladimir, é que a Codenca, ela era meio que dividida com grupos políticos. E a gente sabe que isso aí acaba atrapalhando o bom funcionamento, o bom andamento, que cada grupo pensa de uma forma e as coisas não avançam como deveriam avançar. E hoje a gente tem, assim, a gente pode chamar, como a gente fala na política, porteira fechada. Então, não tem por que as coisas não darem certo pela Codenca, nos equipamentos que pertencem à Codenca, que são administrados pela companhia. Agora, um ponto que você citou, Tiago, e que é muito contestado é a questão da rodoviária do Shopping Estrada, né? Eu até comentava com você que eu estive lá, estava cheio de passarinho, tudo sujo, e aí você desce do carro, o pessoal gritando para você tomar cuidado, senão se suja a mala, enfim. Muita gente passou por isso há pouco tempo. Reclamam também da precariedade da questão dos banheiros, o pessoal reclama que falta reforma, falta limpeza, é uma reclamação constante que o próprio Manchete e todos os outros veículos de comunicação sempre recebem. E há uma promessa antiga de que vai reformar. Eu cheguei a noticiar isso também há um tempo, quando ia licitar para reformar a rodoviária do Shopping Estrada. Hoje, qual é o retrato da rodoviária do Shopping Estrada e quando que essa obra sai? Então, vamos lá. Sobre a questão dos banheiros. A questão dos banheiros, a gente sabe que os equipamentos que a Codenca toca, que a Codenca administra, são equipamentos, assim, como é que a gente pode dizer? Não são fáceis de tocar, não são fáceis de lidar, porque são complexos realmente, porque ali, rodoviários, a gente sabe da questão dos moradores de rua, vão para lá, e aí causa aquele embate, muitas vezes com funcionários que não entendem, a questão da segurança, que reclamavam muito, e o prefeito determinou que a gente levasse
a Guarda Civil Municipal para lá, estamos levando a Guarda Civil Municipal no primeiro momento para a rodoviária Roberto Silveira, onde vai ter ali a sua base, né? Vai ter uma base integrada ali com a Secretaria de Segurança Pública. Estamos conversando também se há a possibilidade de colocar ali também o segurança presente, né? A Polícia Militar, para a gente poder levar mais segurança para os usuários, para a nossa população, aquelas pessoas que sempre passam na rodoviária. A questão dos banheiros nós já estamos resolvendo, já identificamos quais eram os problemas dali que ocorriam e daqui para frente não teremos mais problemas, tanto com o pessoal, tanto com a questão da segurança, porque muitas vezes juntam ali 4 moradores de rua, vão para cima daquele funcionário que estava ali sozinho, a pessoa fica inibida, eles entram no banheiro, quando o funcionário vai ver, já tem uma coisa quebrada, até mesmo furtado, eles pegam ali, levam torneiras, né, para de repente tá para vender, para uso de droga. E a gente melhorando a segurança, nós vamos estar conseguindo resolver toda essa questão dos banheiros, não só das rodoviárias, como de outros equipamentos, que a gente tinha esse problema também no Jardim São Benedito. E a gente conseguiu levar a Guarda Civil Municipal para lá na semana passada, que vai estar não só aumentando a sensação de segurança, mas a segurança em si. Porque a gente sabe que as pessoas vão nesses equipamentos e muitas pessoas tinham medo, ainda tem medo de ir na rodoviária, tinham medo no Jardim São Benedito, e a gente vem agora, através da parceria que a gente quer aqui aproveitar para agradecer, né, a nossa Guarda Civil Municipal, na pessoa do comandante Levino, do subcomandante Alex, que estão nos abraçando, né, como todos, fazendo parceria em todas as secretarias. A gente sabe da importância que é e vai dar certo. São equipamentos que vão funcionar e a população vai sentir isso daqui para frente. Em relação à reforma do Shopping Estrada, né, tão sonhada, tão esperada, Juninho Virgílio, como vereador, está sempre cobrando, sempre solicitando. A gente lá, o próprio Afrânio, né, que hoje é meu vice-presidente na companhia, né, oficiou várias vezes, a gente sabia, mas se tratava ali de emendas, né, emendas federais, a gente sabe que não são fáceis para resolver. Hoje nós já temos uma reforma que vai ficar por volta de 9 milhões e alguma coisa. Nós já temos reservado, né, o dinheiro carimbado, mais de 7 milhões. E o que tinha um entrave ali no setor de licitação, que a gente já tomou conhecimento logo quando assumiu, já fomos para a licitação para tentar entender, já conseguimos dar a nossa contribuição para poder ajudar a desembolar isso. Eu acredito que agora no início de agosto, final do mês de julho, início de agosto, nós já tenhamos condição de estar entregando a ordem de serviço para o ganhador e aí dar início a essa tão sonhada obra de um equipamento tão importante na entrada da nossa cidade, né? A gente sabe quantos vídeos, quantas matérias nós vimos, quantos relatos de usuários, de pessoas da população. Quando chove, olha, chove mais dentro do que fora. E é verdade. E a gente está aí para resolver esse problema de que vem se arrastando, né? Por mandatos, a gente sempre tentando aí resolver, mas agora eu não tenho dúvida que nós vamos dar início no mês de agosto, é no agosto agora, agosto de 25, não é agosto de Deus, que a gente vai estar aí conseguindo dar início, entregando, né, participando dessa entrega tão importante para a nossa população. E o que compreende a obra, assim? O que está previsto no projeto para o Shopping Estrada? Então, eu tenho até uma reunião nessa quinta-feira agora com a Secretaria de Obras, já está agendado com o nosso amigo Fábio Ribeiro lá. Eu tive na semana passada para poder dar uma olhada no projeto, mas as pessoas responsáveis pela apresentação não puderam estar naquele momento. Vamos estar juntos na quinta-feira para poder ter mais detalhes. Não é a reforma do Shopping Estrada inteiro, né? O Shopping Estrada ele é muito grande, abrange lá o Detran lá atrás, depois ali tem churrascaria, tem as lojas, ela é no terminal rodoviário, mas que vai dar uma modificada e as pessoas vão ter muito orgulho, porque é uma obra que Campos precisa, principalmente por se tratar, né? É o cartão postal na entrada da cidade, cartão de visita. Você chega na cidade, você vê a rodoviária, né? O Shopping Estrada, do jeito que está. E o nosso entendimento é que após essa reforma a gente consiga pensar o Shopping Estrada não só apenas como rodoviária e tentar buscar caminhos e projetos que a gente já vem conversando com algumas pessoas, o prefeito, né? Já vem vendo caminhos para a gente dar uma entrada como se fosse um shopping. Que ali cabe, tem entrada, tem um condomínio atrás, tem muitos moradores atrás, na entrada da cidade, então não pode ser apenas uma rodoviária. Mas, a princípio, a obra
é da reforma do terminal, mas que vai acabar com todo esse sofrimento que a nossa população vem passando e aguardando há anos. Você citou em uma das respostas também que acaba ficando na dúvida de quem é responsável por gerir aquele espaço, se é a Codenca ou se é a Associação dos Lojistas ali do Shopping Estrada. Hoje compete a quem? Como que fica esse cenário? Então, em 1995, no aniversário da cidade, 28 de março, o prefeito da época, meu amigo Sérgio Mendes, ele entregou uma concessão, né? Ele fez uma concessão para a ALS, para a Associação dos Lojistas do Shopping Estrada. Uma concessão de 30 anos, que, né, no dia 28 de março de 95, a gente entende que finalizou agora no dia 28 de março de 2025, alguns meses atrás. E a associação entende que, apesar da chave ter sido entregue no 28 de março de 95, efetivamente, o Shopping Estrada só foi funcionar em 5 de abril de 96, ou seja, não, os 30 anos não acabou no dia 28 de março, vai acabar ano que vem. O entendimento do município, da Procuradoria-Geral do município, é que sim, acabou no dia 28 de março, já deve estar saindo aí nos próximos dias um decreto dizendo que né, se findou ali os 30 anos, e aí sim a Codenca passa a ser o responsável. Porque muitas vezes a Codenca, ela é até cobrada, o Shopping Estrada tá assim, tá desse jeito, tem uns passarinhos ali, as pessoas estão ali, e os passarinhos defecam e caem na pessoa, sujam as pessoas que estão... A gente sabe que tudo acontece. E agora, com essa obra, essa questão dos passarinhos vai resolver, mas a administração daquele espaço precisa ser da Codenca. Acabaram os 30 anos, os 30 anos eram renovados por mais 30, o município já demonstra que não tem interesse em renovar, então a concessão de todo o espaço do Shopping Estrada volta a ser da Codenca, e aí a gente vai ter mais liberdade para a gente poder fazer o que tem que ser feito, porque fica a Alce sendo responsável pela Codenca, pela administração ali, a Codenca quer tomar conta, fica aquela confusão, no final sempre sobe para a Codenca. Então a gente vai estar trabalhando para a gente poder estar tendo essa responsabilidade para a gente e a gente fazendo por nós. Tiago, você pegou também um ponto da administração cheio de problemas, né? Vamos falar para o mercado agora que você citou também. No mercado municipal há também uma esperança de uma reforma, sobretudo ali naquele setor de hortifruti, né? Onde o pessoal fica ali nas bancas de hortifruti. Chegou a ter a feira, chegou a ter um ensaio de uma mudança lá para a Praça da República, enquanto faria alguma intervenção ali na área do mercado, ou até mesmo liberar a área do mercado, que é uma cobrança do setor de cultura, né, que a feira termine ali naquele espaço. Mas hoje, qual é a realidade do mercado municipal? Tem também cobrança de banheiros, por exemplo. Pelo menos banheiro dá para botar um prazo aqui de quando vai resolver e o restante das intervenções que precisam ser feitas. Então vamos lá, o mercado municipal. É importante deixar claro, né, que ali existem os permissionários. O mercado municipal é dividido em 3 partes. Tem os boxes, as lojas, né, ali para dentro do mercado, que muita gente não conhece, o pessoal olha o mercado, acha que é feira e peixaria. Então nós temos 45 bancas de peixaria, né? Nós temos 100 e poucas bancas 100 e poucas lojas, box, a gente já conversou já com o pessoal da peixaria, com o pessoal das lojas do box, e agora na quarta-feira já está agendado na Codenca, com uma comissão de 30 representantes da feira, com 30, né, que é a comissão deles lá, para a gente poder estar conversando e estar explicando. O que ocorre ali? É um fato muito curioso. Esses permissionários, na verdade, eles não tinham, ainda não têm, uma permissão de uso, né? Eles não têm garantia para eles estão trabalhando no local onde eles não são cadastrados na Codenca, onde eles não têm a permissão de uso, e por eles não terem a permissão de uso, eles nunca pagaram. Como que eles iriam pagar se eles não eram permissionários? E aí o prefeito pede que a gente dê uma atenção, que a gente faça esse novo cadastro, a gente vem fazendo por etapas dentro do mercado, para que eles possam também dar contrapartida. Porque não dá para você ocupar um espaço na Codenca, um espaço público da prefeitura, e não dar contrapartida. Então as pessoas usavam aquele espaço, mas não davam a contrapartida, e fica difícil. Se a Codenca não recolhe, como é que a gente vai investir dentro de um equipamento que também não tem um retorno? E assim, se não bastasse, a Codenca pagava a água do mercado e pagava a luz. E no entendimento, os próprios futuros permissionários, e alguns que já conversaram já hoje na condição de permissionários, entendem que sim, precisam dar essa contrapartida até para poder cobrar, né? A gente precisa ter o recurso, a Codenca arrecada para poder investir.
Se o mercado municipal não traz arrecadação para a Codenca, como é que a gente investe dentro do mercado municipal? E eles entenderam isso e eles já estão percebendo que nessa nova gestão, não só da Codenca, mas da própria gerência do mercado, o diálogo está sendo bem constante. Porque não adianta a gente chegar lá e dizer, vocês têm que pagar, tem que conversar, a gente vem dialogando a pedido do nosso prefeito e todos entenderam. Então, vai todo mundo começar a contribuir, a pagar a sua permissão, porque não pode segurar um espaço um espaço público sem dar contrapartida e a gente começa a organizar coisas. E aí sim a gente consegue ajudar a questão dos banheiros, não só do mercado municipal, a questão de outros banheiros, a gente precisa também ter essa contrapartida. Agora, outro ponto que você citou também é a questão do cemitério do Caju, né? Ali no cemitério do Caju, assim como todos os cemitérios antigos do país afora, existem muitas peculiaridades. Por exemplo, cemitérios que são de irmandades, né? Cemitérios, são vários cemitérios dentro do que para a população é um cemitério só. Eu tenho isso na minha cidade também, tenho isso em várias cidades do país. Como que fica a relação da Codenca com esses cemitérios dentro do cemitério, Thiago? Então, vamos lá. Nós temos 24 cemitérios em Campos. O Caju e mais 23 que a gente chama de cemitérios do interior, né? Que estão espalhados aí na Baixada, na Zona Norte, por toda a região do interior da nossa cidade. E aí, quando a gente começa a entender o equipamento, a gente vê a complexidade que é. Nós tentamos aí, o prefeito tentou há uns 2 anos atrás, colocar ali uma concessão, hoje está parado no Tribunal de Contas. Alguém entrou lá, uma empresa entrou, dizendo que estava errado a licitação, que deveria licitar cemitério por cemitério. Isso não existe. Porque como, por exemplo, uma licitação, uma concessão para o cemitério Caju, onde nós temos lá quase 50 mil sepulturas, o empresário, porque o cara que vem para a concessão, é o cara que está pensando o quê? Em lucrar. Tá certo, o empresário é uma concessão. Mas olha só, ele não pode querer levar só o cemitério do Caju e deixar os outros 23 do interior. Por quê? Porque nós vamos ter dificuldade de licitar, por exemplo, quem vai ter interesse, qual empresário que vai ter interesse de pegar ali, por exemplo, o cemitério de Santa Marta, distrito de Santa Marta. Não, e todo mundo vai querer o Caju. Então, para levar o Caju, vai ter que levar os outros 23 cemitérios do interior, né? Não dá só para levar o filé, tem que levar o do interior também. E por conta disso, deu uma parada. Como a coisa está parada, o prefeito falou, enquanto não resolve lá, vamos resolver o do interior e também o do Caju, como você bem disse, existem irmandades, para a população é uma coisa só. Existem várias irmandades, a gente começou agora as tratativas separadamente, para poder entender, para ver de que maneira que a gente pode ajudar. Já estamos vendo uma ação junto com a Superintendência de Limpeza Pública, a Simone, me reuni com ela na semana passada. Vamos fazer uma ação forte dentro do Caju e vamos iniciar também para o interior com um cronograma no cemitério do interior, que a gente até, na verdade, já iniciamos em 2 ou 3, já estamos dando outra cara e bem rápido a população também vai perceber a diferença que tinha, né, dos cemitérios antes da nossa gestão e a partir de agora que a gente entra para poder resolver as questões que precisam ser resolvidas. Agora, é fácil de encontrar quem tem que resolver, por exemplo, desses cemitérios de irmandade? A complexidade começa por aí, que já nem tem mais. Muitas vezes as irmandades caducam, já não existem. Não, a gente tem os representantes que, apesar de toda a situação dos cemitérios que vinham ocorrendo lá, eles sempre deram uma condição, eles mesmos deram o jeitinho deles de manter pelo menos aquele quadradinho deles ali onde é a irmandade até bem conservado, né? Porque é um pessoal que acompanha de perto. E agora a gente só precisa que eles estejam mais perto da gente e algumas coisas que estavam soltas que a gente precisa entender e colocar no papel. Agora, você assume um setor da prefeitura, não posso chamar de uma pasta, uma autarquia, que ela é uma grande vitrine para quem quer ser candidato no ano que vem. Por outro lado, nada da administração pública é fácil, é uma faca de 2 gumes, né? Porque também se tudo não andar da forma que você está prometendo, você também colhe lá na frente o mau desempenho pode atrapalhar suas pretensões políticas. Isso pesa, Thiago? Exatamente, com certeza. Isso eu pensei muito, eu refleti muito quando o prefeito me fez o convite, né? Eu já deixei público isso, o prefeito lá atrás fez o convite para eu ir para a Secretaria de Governo, eu expliquei os motivos, inclusive disse, prefeito, eu que devo estar aí dentro do seu grupo disputando a eleição para 2026, eu acho que a Secretaria de Governo não daria para eu ir para lá porque tudo que eu fosse fazer na Secretaria de Governo poderia parecer que eu estava pensando no meu projeto para 2026. Eu falei, olha, eu acho que a Secretaria de Governo deveria ser
para alguém que não tivesse dentro do processo de 2026. Mas aí, né, quem resolve é o prefeito, eu dei minha opinião e disse o porquê que eu não aceitaria. E depois o prefeito me fez um convite para assumir a Codenca, reuni o meu grupo, minha família, e eu coloquei essa questão que você, olha, a situação é essa, a gente sabe que o município, né, o município não é uma ilha, nós estamos aí, é reflexo do Brasil, do Estado, e claro, o Campos acaba sofrendo. A questão dos repasses, os repasses não estão sendo feitos, a gente sabe que está diminuindo pela questão federal também, mas a gente acompanha aí, né? Eu não estou na Câmara, mas a gente acompanha os debates na Câmara, e a política de fora, a gente vai acompanhando, a gente vê que existem os repasses que não estão sendo feitos do Estado, a Prefeitura alega que esses repasses não estão sendo feitos, né? E prova, tem documentos para provar. O Estado, por sua vez, diz lá que não, que está em dia. E eu até, conversando com o Juninho, eu falei, Juninho, eu acho que tem que chamar uma audiência pública na Câmara, porque não adianta ficar gritando e querer colocar no colo. Eles estão dizendo que não vão pagar, que estão em dia. Então, que a gente chame na audiência pública e discute, porque o que ocorre? Quando esses repasses não vêm da saúde, o prefeito tem que tirar de outros lugares. E aí começa a dar problema em outros setores, na educação, na própria administração onde eu estou lá agora, na Codenca, o prefeito tem que cortar o orçamento, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, porque falta de um lugar, tem que tirar de outro, não tem mágica. Então a gente precisa, no meio de um turbilhão desse aí, toda essa confusão, você assumir foi o que você falou. Se eu não consigo dar um recado, se eu não consigo fazer o que tem que ser feito na Codenca, isso sim, claro que compromete para a eleição de 2026. Hoje quer ser candidato a deputado, mas não conseguiu resolver a Codenca. Então a gente precisa resolver, mas eu não tenho dúvida, com muita disposição. O prefeito está dando autonomia para a gente trabalhar, então não tem como dar errado. Tudo aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem prazer, que a gente tem disposição, fazendo a coisa séria, não tem como não dar certo. Então eu acredito aí que assim, o meu plano é o seguinte, dentro de 90 dias da outra cara a companhia, eu acredito que isso vai acontecer. A gente vai falar sobre política, só sobre política já, vamos virar a chave, mas para fechar a Codenca, tem toda essa complexidade de Campos, maior município de extensão territorial, e a Codenca acaba, até mesmo por poder receber de quem utiliza os equipamentos, tudo isso acaba sendo uma potência até financeira dentro da estrutura da prefeitura. Hoje, quantas pessoas devem pagar a Codenca, devem recolher impostos, taxas, contribuições, seja lá qual for a nomenclatura, para a Codenca, e quantos efetivamente fazem isso? Quanto chega aos cofres da prefeitura via Codenca? Então, nós começamos agora a reformular lá essa questão, fazendo todo esse levantamento. Entra muito pouco para a Codenca. Entra muito pouco para a Codenca e a gente precisa aqui fazer meia-culpa, porque a cobrança, na hora de cobrar na ponta, aquilo não acontecia justamente pelo que eu falei no início. A Codenca era dividida para 3 grupos. Então, de repente, você queria uma informação de um setor que não era ligado ao mesmo grupo daquele vereador ou do outro, demorava, a coisa não avançava. Hoje é muito rápido. Você pede a informação do setor, tem que vir. Nós estamos montando um call center até para a gente poder melhorar essa cobrança, porque está lá o permissionário, ele está na dele. Se a Codenca não vai cobrar, ele não vai vir até a Codenca para pagar. Então, a gente está arrumando um jeito de conseguir chegar nessas pessoas através do recadastramento e aí conscientizando as pessoas. Muita gente procurando a Codenca com débitos anteriores, aí tem lá no setor lá que trata disso, todo o respaldo jurídico, né? Não dá para prometer algo que não dá para cumprir. Por exemplo, eu não posso chegar lá e falar assim, vou dividir em 60 meses, se a minha gestão só tem mais 36 meses. Então, a gente pega esse débito para trás, vê o que a pessoa pode fazer. E dali para frente não pode ter mais. Aí vai ter um call center agora acompanhando. Olha, esse mês precisa contribuir, precisa pagar. Porque aí a Codenca arrecada. Porque o estudo que a gente tem lá é que se a Codenca estivesse trabalhando, conseguindo a cobrança sendo feita do jeito que deveria ser feito, e aí, claro, também dando a contrapartida, oferecendo aquele trabalho na ponta lá como deveria ser feito, era para a gente estar arrecadando 4 milhões mensal. Hoje a Codenca arrecada 500 mil reais. Então, você não consegue fazer muita coisa, porque tem a folha de pagamento, você tem água, luz dos equipamentos para fazer, e aí, às vezes, aquele reparo nos equipamentos, a manutenção ela fica um pouco difícil. Então, a gente está trabalhando, estamos cortando na carne, já chegamos cortando RPAs, vamos cortar mais RPAs. Então, a gente teve um corte de RPA em dezembro, tivemos outro em março, teremos mais outros cortes agora, que a prefeitura precisa fazer isso no todo, e aí...
não é só a Codenca que precisa fazer isso. Eu acho que a máquina toda precisa fazer, não de quem não trabalha, de quem trabalha. De quem trabalha, não. Estou dizendo assim, ver onde que pode se diminuir aquelas pessoas, se tem gente ali que está trabalhando num turno menor, né? Tem que trabalhar no turno inteiro como qualquer outra pessoa. Já foi-se o tempo, eu acho que acabou aquela questão de quanto mais RPA é melhor. Eu penso que não. Eu acho que tem que ter o suficiente para tocar a máquina. Porque aí acaba faltando nas pontas, entendeu? E aí a gente precisa que todos os companheiros entendam, vereadores da base, secretários, porque né, chegou o momento de a gente separar os amigos dos aliados. Os aliados são aqueles que muitas das vezes estão com o prefeito ali, né? Estamos falando aqui da situação municipal, num momento que está muito bom. Na hora que tem que fazer os ajustes, todo mundo quer botar a culpa no prefeito, então tem que bancar. Quer estar junto, tem que bancar, tem que explicar, tem que ajudar a explicar. Então é fácil chegar aí. É o prefeito que mandou embora, não, pô. Precisou mandar embora, porque é melhor mandar embora do que não pagar. Chegar no final do mês não tem para pagar. Tá faltando investimento aqui, tá faltando ali. Então o prefeito já entendeu isso, vem fazendo os cortes que precisam ser feitos e a gente precisa, todo o secretário, ajudar os vereadores da base a entenderem isso. A gente sabe que é difícil, entenderem isso e a gente jogar junto. Vamos para a política. Você, eu já falei aqui no começo, na abertura, né? Você já citou também suas pretensões para 2026, mas qual cargo? Nós não falamos ainda, né? Você pretende disputar uma vaga na LERJ, uma vaga na Câmara dos Deputados, e como que o grupo político do prefeito Vladimir vai se dividir? Porque você tem outros nomes também, né, que estão nesse tabuleiro. Exatamente. Então, já conversei com o prefeito, já conversamos com o nosso grupo político. O cargo que eu vou disputar ano que vem, meu nome sendo aprovado nas convenções, né? Hoje eu estou no partido, no Podemos, né? Estou no Podemos, participei inclusive aí da propaganda partidária nesse primeiro semestre, que foi agora no mês de junho, vou participar também no segundo semestre. Assumi a presidência municipal de Campos e a coordenação do Norte e Noroeste, estou ajudando a organizar o Podemos em todos os partidos, em todos os municípios do Norte e Noroeste. E ano que vem, né, a nossa pretensão é disputar o cargo de deputado estadual, um cargo na LERJ. Eu acho que a gente precisa estar com mais força na LERJ, a gente precisa ter mais gente lá para poder cobrar quando precisa ser cobrado. E dentro do grupo do prefeito, o desenho que o próprio prefeito já externou aí em algumas reuniões e até mesmo entrevistas, que se ele vier candidato a vice-governador, o Caio, de repente, poderia ser deputado federal, né? Ele governador, o Caio fala em ser federal. E já vi Vladimir também, outro poder dizendo que o Caio precisaria vir para deputado estadual. Então eu não sei ainda como é que está essa questão, não posso falar nem por um pelo outro, preciso falar por mim. Pessoas falam que estiveram com o Caio fala que quer ser deputado federal. Mas se o prefeito não vier vice-governador, Vladimir vai ser deputado federal. Então eu penso que Caio deveria cair para deputado estadual. Não sei se esse é o entendimento deles. A gente de fora, olhando, conversando, é o que a gente vê nos bastidores aí. E nesse desenho, o grupo teria de estadual deputado Bruno Dauari, o Caio Viana e eu, estadual, né? Colocaria meu nome, Thiago Virgílio, deputado estadual. Esse seria o desenho do grupo, pelo que o prefeito vem passando. Deputado federal, se o Vladimir não vier candidato a governador, ele seria o candidato a deputado federal. E a gente ouve também dizer também da Tassiana, que de repente poderia ser a deputada federal no grupo. A gente não tem certeza, mas existe um movimento muito forte dentro do grupo. Eu não vejo isso aí nem partindo muito da Tassiana, mas existe muita gente no grupo que entende, né, pelo trabalho que ela vem fazendo. Eu mesmo fiquei muito surpreendido, né? Não sabia que ela era essa potência toda para trabalhar, muita disposição para trabalhar. Os secretários que acompanham ela em alguma agenda falam: olha, para acompanhar, prefeito anda mais do que o senhor, tem muita disposição e realmente vem fazendo um belo trabalho, né? Auxiliando o prefeito aí no mandato, principalmente na Fundação da Infância e Juventude, na Secretaria de Assistência Social. Ela vai para a rua, então isso aí, existe uma galera aí defendendo que ela venha candidata a deputado federal. E aí eu penso que, de repente, nesse entendimento, seria o prefeito sentar com o Caio e Caio vir deputado estadual. Olhando de fora, não sei qual o combinado que eles têm. E aí eu acho que nesse desenho, vamos colocar que se eu e Bruno já estamos certos de ser estadual.
Falta resolver Caio, se Caio seria estadual ou não, ou se seria só eu e o Bruno mesmo estadual. É uma decisão que vai ficar um pouco mais para frente, mas eu já me comporto, já me coloco como pré-candidato a deputado estadual e com apoio do grupo. Mas há quem diga que você, lá na frente, pode retirar a candidatura, né? Mas que seria um balão de ensaio guardando vaga para o ex-governador Antony Garotinho. Não gostaria, imaginaria, assim, já pensou Rodrigo Bacelar sendo candidato, como se coloca que vai ser, digamos que seja eleito, já pensou Rodrigo governador e tendo Garotinho na oposição na LERJ, né? O cenário ia ficar bem interessante, bem bem conturbado. Mas enfim, ninguém é candidato hoje ainda, mas dizem que você poderia estar guardando a vaga, guardando os prazos para Garotinho. O que você tem a falar para quem fala isso? É verdade, é assim, pelo que eu sei, até meu amigo, onde quero deixar um abraço aqui, Thiago Angel, pelo que eu acompanhei, foi o primeiro a soltar isso aí nos veículos, né? Numa entrevista que teria dado aí em algum lugar, dizendo que acha que eu não sou candidato, que eu tô aí como um balão de ensaio, porque eu estaria guardando vaga pro Garotinho ou pro Rosinha. Vou dizer o que eu venho dizendo para outras pessoas onde me perguntam. O Garotinho não precisa que ninguém guarde vaga para ele, muito menos a Rosinha. Então, se eles na hora forem candidatos, eles serão candidatos. Não precisa ninguém guardar vaga de candidato para eles, né? Então, não tem nada definido ainda se o Garotinho é candidato a alguma coisa, se é candidato a governador, a deputado federal, ao Senado, a deputado estadual, nada. Eu sou candidatíssimo a deputado estadual. Então, muita gente dizendo, Thiago tá vindo para guardar. Garotinho não precisa disso. Garotinho é o que eu sempre falo. Lá atrás, né, muita gente tá chegando agora no grupo, né? Eu também não sou genuíno, sou do início. Mas eu sei da história toda. Então, o Garotinho lá atrás, com uma faca na mão, com um facão na mão, ele desbravou a mata. Então, o cara que fez o que fez, hoje existe o Grupo Garotinho, hoje em campo liderado pelo atual prefeito Vladimir Garotinho, ele não precisa que ninguém guarde vaga, até pelo histórico dele, quem montou o grupo foi ele. Então não tem essa questão. Mas tem que ter diálogo, tem que conversar. Vai vir candidato a alguma coisa, é importante o Garotinho se posicionar, claro, vai ser no tempo dele, mas esse time também não pode demorar muito, porque ficam outras coisas dependendo dessa posição, desse entendimento dele com o prefeito Vladimir Garotinho, com seu filho, para a gente poder avançar. Mas eu sou candidato a deputado estadual, é o meu sonho. Então, não tem essa de balão de ensaio. Sou candidatismo. Tiago, você ficou um tempo fora da cena política devido à condenação da Chequinho, né? Chegou a lembrar algumas vezes que passou pelo cárcere dentro dessas questões. Preso 5 meses, durante 5 meses. Chegou a ficar preso. Tem até uma história para depois, mas eu conto a você em off desse período. Mas, enfim, você está no grupo há muito tempo e você é dessa ala mais ligada aos Garotinhos, nessa divisão que se faz, sobretudo em Campos, do grupo de Vladimir e do grupo de Garotinho. E agora você integra o governo. Como fazer essa interface aí, ficar entre esses dois nesse embate? Então, assim, eu sou amigo e aliado do Garotinho, sou amigo e aliado do Vladimir. O que ocorre muitas vezes é que as pessoas, e muitas vezes não são nem pessoas de fora, tá? São pessoas da oposição, não. As pessoas da oposição até mexem muito pouco com isso. São as pessoas mais internas. Questão de querer, medo de perder espaço, ou querer tirar espaço da gente, isso é normal, qualquer grupo político. A gente está vendo isso na LERJ agora, como é que está essa confusão no estado do Rio de Janeiro, o pessoal lá, a confusão do Bacelar com o Washington Reis. É briga por espaço, é briga por projeto. E ali o que acontece? Algumas pessoas, durante um bom tempo, gastaram muita energia no ouvido do prefeito, tentando impregnar o prefeito nunca foi impregnado por isso, mas houveram várias tentativas de não, deixa o Thiago pra lá, deixa o Juninho pra lá, deixa os Virgílio pro canto, porque eles são ligados ao Garotinho, nós somos amigos e aliados. E é o mesmo grupo político. Como tem, às vezes, aquelas brigas internas, o pau quebra internamente, é natural também, briga de pai com filho, mas é um grupo só. No final, você pode ter certeza que o que der pra um vai dar pro outro. Pode dar o problema que for. A mesma coisa o pai e filho. Então, assim, e muita gente durante um bom tempo gastou muita energia tentando me prejudicar com isso. E viu que não adiantou nada. A gente tá aí, eu só não estava antes no grupo pela minha questão da minha condenação, e eu fiquei de fora nos bastidores, mas sempre falando com o prefeito, sempre conversando, sempre atendendo o prefeito nas demandas quando estava precisando da gente. E não tem essa questão, é um grupo só. Apesar de, fulano é mais ligado a fulano, é mais ligado a Garotinho, é mais ligado a Vladimir, é um grupo político só. A gente sabe que existem ali algumas discussões, o Vladimir tem a cabeça dele, o Garotinho tem a dele, mas no final, você não tem a dúvida, vai estar todo mundo junto.
Mas às vezes as redes sociais parece que mostram outra coisa, né? Mas vamos continuar aqui falar sobre você, né? Falando diretamente sobre você. Lá atrás, quando vereador, você ganhou lá o apelido de Pitbull Rosa por aquele jeito combativo em defesa do governo da Rosinha Garotinho. E o tempo passa, às vezes a gente vai mudando, vai amadurecendo. Como chegaria o Thiago caso vencesse a eleição de deputado estadual? No mesmo perfil do vereador, hoje já está mais maleável? Só lembrando aqui, né? Nosso amigo Alexandre Bart foi o que me apelidou como Pitbull. Já contei essa história. E na época eu fiquei muito pilhado com esse apelido. E depois eu vi que não tinha jeito. Mas eu quero deixar um abraço para Alexandre Bart, tem um carinho muito grande, um grande amigo nosso. A gente sempre soube dividir essa questão política da amizade, né? Então, é claro que com o passar do tempo a gente vai ganhando maturidade, a gente vai, né? Eu tenho o meu jeito que eu não vou mudar, sou imbatível, né? Eu sou do embate. Eu vários ataques que o nosso grupo político recebeu durante esses anos, né? Principalmente agora, na Alerj, o próprio Vladimir, quando prefeito no primeiro mandato, e agora também no início do seu segundo mandato, que se eu tô ali não dá para ouvir calado, né? Não dá para. Cada um tem um perfil. Uhum. E aí você pode estar dizendo, pô, tá mandando um recado pro Bruno da hora. Não, porque o Bruno nem lá tava. O Bruno tá como secretário de Estado, né? De habitação, vem fazendo um ótimo trabalho na sua pasta. Mas eu acho que se a gente tem condição de ter lá pessoas, né? Um com perfil de embate e o outro, se o grupo analisar e achar que é interessante, não. Não precisa ter dois de embate, mas pode ter um de embate, um mais do diálogo. Eu acho que é salutar para qualquer grupo político. Se o grupo entender assim, eu acho que eu chego na Alerj, mais maduro, claro, mas o meu jeito de embate não dá para eu ver o meu grupo político sendo atacado, não dá para eu ver a minha cidade não recebendo um repasse que a gente entende que tem o direito e eu ficar vendo com cara de paisagem. Eu vou ter que ir, vou ter que cobrar, fazer as cobranças a quem tiver que fazer, seja o presidente da Alerj, seja o governador. Então, assim, não adianta eu querer dizer que meu estilo é esse, mas sempre buscando diálogo, sempre o diálogo. Só que a maneira de cobrar, eu cobro de uma maneira mais firme. Isso acontece dentro de casa com o prefeito, dentro da minha casa, dentro do meu grupo político, mas sempre buscando diálogo. A gente cobra de maneira firme quando precisa cobrar. Quando tem que cobrar também de uma maneira mais tranquila, a gente cobra. Então, agora, é claro que a gente tem aquele estilo nosso do embate. Agora a gente já está com um tempo mais do que estourado, mas para a gente concluir, vou botar vários elementos aqui e ouvir a sua análise em relação ao cenário para 26, para governo do Estado. Primeiro, vamos partir do princípio que Vladimir renuncia em abril do ano que vem para ser candidato, ou a vice-governador, como você colocou, ou a deputado federal, dependendo aí da conjuntura política. Esse é um pressuposto que a gente vai partir. Como você imagina o grupo político dos Garotinhos num cenário que vem despontando alguns nomes que têm problemas diretos com o Garotinho, como o Eduardo Paes, prefeito do Rio, e o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj? Qual vai ser a posição desse grupo político se o cenário foi esse que vem se desenhando até agora? Então, o ideal era que estivesse falando todo mundo na mesma língua já nesse momento, mas eu tenho esperança que num momento, né, breve, nós estaremos falando a mesma língua. Tem que chegar e tem que sentar e temos que, olha, qual é o norte? Vamos todo mundo junto, como é que vai ser? Eu acho que está faltando um pouco desse diálogo interno para a gente poder sair com uma estratégia, 2, 3, o que for. Mas a gente precisa do diálogo. Porque não dá para cada um estar falando de um jeito. Ou então decida, olha, eu vou por aqui, fulano vai por ali, para a gente poder entender o jogo. Porque, né, como você falou, o Garotinho não apoia o Bacelar e também não apoia, hoje, no entendimento, o Eduardo Paes, né? Eu nem sei se vai apoiar em outro momento. Mas aí surge também a questão do Washington Reis, que de repente seria esse ponto que eu acredito muito de pacificação até dentro do nosso grupo. Porque com o Washington Reis, o Garotinho, além de amigo, né? Sempre externa isso, da amizade, confiar, de gostar da política que o Washington faz, um cara firme de palavra. E o Vladimir também se dá muito bem, é muito amigo do Washington. Então, é onde eu digo que eu acho que vai ter um entendimento na frente. Eu acho que, né, nos próximos dias teremos aí uma notícia em relação ao caso de Washington Reis, pelo despacho do Gilmar Mendes lá. Eu dei uma lida e eu entendo que o relator, o Dino, né, o ministro Dino, eu acho que ele vai seguir essa linha de procurar ali um acordo e, de repente, pagar uma multa, de uma compensação. E o Washington Reis recuperar ali a sua elegibilidade. E aí passa a ser um candidato fortíssimo ao governo do Estado.
é amigo do Eduardo Paes, pode ter uma composição. Quem sabe, de repente, o Vladimir vai pro MDB, eu não sei. E aí, quem sabe também o MDB indica o nome de Vladimir para vice do Eduardo Paes. Né? Aí a gente está falando de um partido que tem autonomia para decidir. O Washington Reis manda no MDB. Então não tem essa história de conversar com a Nacional. Michel Temer dá a carta a ele. E se no entendimento dele, com um garotinho, com o Vladimir, colocar o nome do Vladimir para vice do Eduardo Paes? E aí, quem sabe, até lá não senta com o garotinho, não resolve. Então eu acho hoje que, dentro do nosso grupo, o caminho, né? Vamos aguardar os nossos líderes, mas o caminho hoje era a gente ir com o Washington Reis. Eu penso que o caminho, nesse primeiro momento, era a gente abraçar o projeto do Washington Reis, né? Até porque o prefeito já falou que com Rodrigo Bacelar não vai de jeito nenhum, né? Falas do prefeito, que a gente sabe que, de repente, pode chegar na frente, sentar, conversar, resolver, mas hoje eu entendo que está valendo o que o prefeito falou, e nesse cenário, eu acho que o caminho era ir para o Washington Reis. Teve um jantar que ia acontecer, que não aconteceu, que parece que mudou muita coisa, hein? Que não aconteceu, verdade, a gente ficou até na torcida que as coisas resolvessem, até porque um dos assuntos principais que seriam tratados ali é a questão da cidade de Campos, município de Campos, dos repasses que não acontecem, né? E aí a gente vem com levantamento, eu tive a oportunidade de acompanhar esse final de semana, onde todas as cidades estão recebendo os repasses que deveriam receber, todas as cidades, né? Aliados ao Cláudio Castro, e Campos, de repente, por causa desse problema político, não vem recebendo. E eu acho que nesse jantar seria resolvido muitas coisas, principalmente essa, que é o que mais interessa pra gente. E aí não aconteceu, e a coisa desandou, e a gente sabe que política, né? Tudo é possível. Tomara que sente, que converse. Se não conversar, minha opinião, que a gente caminha aí, que a gente procura um diálogo com o Washington Reis, claro, ele recuperando sua elegibilidade. Tiago, mais uma vez quero agradecer a você pela participação e já deixar o convite aberto para a próxima aqui. Obrigado, meu amigo. Toda vez que chamar, vem aqui com muito prazer, com muita honra. Valeu mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.